Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala, galerinha! Vamos que vamos, mais uma aula de matemática. Hoje vai ser uma aula tranquilaça, tá? Noções de triângulos, vamos falar pouquíssima coisa, né? Vamos trabalhar aqui algumas coisas que já falamos numa primeira aula lá atrás, né? O que a gente vai precisar lembrar? Primeiro, os elementos do triângulo, que são os mesmos dos polígonos, tá? Porque o triângulo é aquele primeiro polígono, né? O polígono de 3 lados. Então ele vai ter 3 lados, ele vai ter 3 vértices, ele vai ter 3 ângulos internos, que a gente já sabe que a soma é 180, e 3 ângulos externos, que a gente já sabe que a soma é 360. Beleza? Então tá aqui, ó, o meu triângulozinho com todos esses elementos que eu falei pra você, ó. 3 lados, ó, um ladinho aqui AB, outro ladinho aqui, ó, BC, e outro lado aqui embaixo, CA. Beleza? Quais são os vértices, Viug? A, B e C. Quais são os ângulos internos? BAC ou A, né? Se eu botar com chapéuzinho. Ou ABC ou B. E por último, BCA ou o Czinho. Tá? E os ângulos externos são esses que suplementam os internos, né? O que significa suplemento? Significa o que falta para 180. Tá vendo aqui, ó, que vale meia volta? Então, se aqui o ângulo A vale 30 graus, aqui fora vai valer 180 menos 30, 150. Tá bom? Então, a gente vai fazer esse mesmo processo para todos os outros externos aqui. Então, isso é um triângulo. Show? Pergunta. Será que eu pego 3 medidas, né, 3 lados, 3 segmentos quaisquer e sempre formo um triângulo? É aí que vai entrar a condição de existência de um triângulo. O que é isso? Tem alguma relação entre as medidas dos lados para garantir que esse triângulo exista? Vou mostrar agora no quadro. Vem comigo aqui, ó. Vou fazer 3 cores, tá? 3 segmentos diferentes, ó. Pegar um segmento grandão aqui, ó. Um segmento vermelhinho assim. E um segmento azul, ó, bem pequenininho. Tá? Será que eu consigo, com esses 3 pedaços, fechar um triângulo? Vamos observar, ó. Vamos pegar esse segmento vermelho e vamos posicionar ele aqui, ó. Ó, esse cara é mais ou menos do mesmo tamanho que tá ali, né? Eu só posicionei ele. Se eu pegar esse azul e encaixar ele aqui, ó. Você tá vendo que não fechou um triângulo? Para o triângulo fechar, gente, tem uma condição. Que condição é essa? O triângulo vai ter 3 lados. Para esse cara bater nesse, eu preciso que a soma deles dois ultrapasse o terceiro lado. Então vai acontecer o seguinte, ó. Se eu pegar esse cara, ó, vermelhinho aqui,
e o azulzinho aqui vai fechar um triângulo, tá? Por quê? Porque eles dois juntos ultrapassam o lado preto. Então, se ele está sobrepondo assim, ó, ele vai inclinar para encostar, para fazer esse bico, né? Porque se eu posicionasse sobreposto, ia ficar, né? Então eu preciso levantar um pouquinho o azul e o vermelho para formar um triângulo. Viu, Gui? Beleza, mas eu não quero ficar pensando nisso na hora da prova, né? Qual é a condição de existência, então? Vou escrever para você. Ó, a condição de existência é que num triangulinho de lados A, B e C, A, B e C, um lado tem sempre que ser menor que a soma dos outros dois. Então, ó, o lado A, ele tem que ser menor que a soma do B e do C. O lado B tem que ser menor que a soma do A com o C. E o lado C tem que ser menor que a soma do A com o B. Tá? Viu que tem como traduzir isso numa única linha? Tem, sim, senhor. Ó, aqui eu coloquei que um lado ele tem que estar entre a soma de dois lados e o módulo da diferença de dois lados. Mas como muita gente não gosta de módulo, não sabe usar módulo, né? Eu preferi colocar aqui desse jeito, tá? Você pode traduzir a tua questão, beleza? Em 3 inequações, tá? Então, o lado tem que ser sempre menor do que os outros dois. Essa é a ideia principal. E sabendo disso, acontece o seguinte, ó, vamos treinar. Ó. Eu tenho um triângulo que tem os lados medindo 3, 4 e x, e eu quero saber quantos valores inteiros eu posso ter para esse x. Viu, Gui? Tem como resolver usando a ideia do módulo aqui, só para a gente entender como é que funciona? E depois resolver usando as 3 inequações? Sim, tá? Vou resolver das duas maneiras, só para vocês verem que não é tão difícil, tá? Então, como é que vai funcionar aqui, ó? Exemplo 1. Eu vi ali que tá meio estranho isso aqui, né? O meu acento não tá legal. É assim, mas tá muito junto, tá? Então, ó, exemplo 1. Eu tenho os lados medindo 3, 4 e x, tá? E aí o que eu faço? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Para o triângulo existir, esse cara, que é o x, ele tem que estar entre a soma e o módulo da diferença. Viu, Gui? Por que você está escrevendo? Pô, brigadão. Por que você está escrevendo o módulo da diferença? Porque se eu escrevo aqui 3 menos 4, quanto dá 3 menos 4? Dá menos 1. Gente, obviamente o x é maior do que menos 1. Porque o x é um valor de um lado, ele não pode ser negativo. Então é isso que o módulo garante, que a gente não trabalhe com número negativo. De outra forma, se você pensasse 4 menos 3... daria 1. E aí o módulo de 1 é 1, tá? Então tanto faz aqui se você escreve 4 menos 3 ou 3 menos 4. Eu estou escrevendo 3 menos 4 só para que você veja exatamente como está a fórmula aqui, ó. Ó, aqui ele tá, o A tá na frente do B, o A tá na frente do B, né? Então aqui no meu exemplo eu coloquei A, B e X, tá? Só para manter o que está escrito ali.
Então, o que vai acontecer? Módulo de menos 1, x e 7. Gente, quanto é o módulo de menos 1? O módulo de menos 1 é 1. Então, se x é um número que está entre o 1 e o 7, o x vai ser quem? X pode assumir os valores 2, 3, 4, 5 e 6, né? Ou seja, 5 possibilidades. Faz sentido? Molinho, né? Aí vai entrar aquela situação. Viu, mas eu não sei usar módulo, eu tô confuso, eu não quero fazer assim. O que eu faço? Não chora, tá? Tira print primeiro. Tirou. Printou? Printou aí? Show. Tá? Ah, eu tô vendo que o pessoal ali tava fazendo. Ó, vamos apagar então e vamos usar as 3 inequações. Mas eu quero que você grave bem isso aqui, ó. Porque eu vou chegar nesse mesmo lugar, tá? Isso é importante. Então, olha o que vai acontecer agora. Ó, nós vamos escrever que um lado, 3, ele é menor do que a soma dos outros dois. O lado 4 é menor do que a soma dos outros dois. O lado x é menor do que a soma dos outros dois. Tá? Resumindo, gente, vamos deixar x de um lado e todos os números do outro. O que vai acontecer aqui, ó? Se eu passar o 4 para cá, vai ficar 4 negativo, né? Ó? 3 menos 4 é menor do que x. Ou seja, gente, quanto é 3 menos 4? Menos 1. Então, menos 1 é menor do que x. Foi o que nós discutimos. Nós já sabemos que o x é maior do que menos 1, porque obrigatoriamente o lado tem que ter uma medida positiva. O que vai acontecer aqui? Ó? Vou passar o 3, né? Então, ó, 4 menos 3 menor do que x. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1. Então, 1 é menor do que x. Ou seja, o x é um número maior do que 1. E aqui embaixo, deixa eu chegar isso aqui para baixo, já é mais tranquilo, né? Que eu não tenho que passar ninguém para lado nenhum. Então, a gente vai chegar à conclusão de que x é menor do que 7. Agora, olha para cá, pessoal. Se o x é maior do que 1 e, ao mesmo tempo, ele é menor do que 7, o que eu vou escrever? Que ele está entre 1 e 7. Exatamente como tínhamos feito antes. Ou seja, quais são os valores de x? X pode ser 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Vou botar aqui ou 6. Então, nós temos de novo as mesmas 5 opções. Qual é o melhor caminho, produção? O que tu quiser. Tanto faz, tá? O que importa é que você tenha um dos dois métodos em mente. Eles são equivalentes. Beleza? O que é módulo, pelo amor de Deus? Júlia, esquece isso, ó. Vem comigo. Ó. Vai fazer assim, tá? Inclusive, eu vou fazer assim durante a aula, tá? Para quem não sabe o módulo, não ficar desesperado. Mais pra frente, ao longo do ano, a gente vai falar sobre módulo. E aí, se você quiser passar a usar, né? Você vai falar com o Glaucio sobre módulo. Se você quiser passar a usar, você pode fazer isso. Tá? Ok? Não grita. Impossível, cara. Impossível. Né? Só tu abaixar o volume. Eu sempre gritarei. Show? Vambora?
Resolvido? Vamos lá então para a próxima. O que teremos aqui, ó? 5 valores, tá? Foi exatamente o que nós acabamos de fazer com o exemplo. Beleza? Então, vamos agora para a questão do Enem, né? Porque não faz sentido eu te ensinar um negócio que não tem aplicação no Enem. Você acha que caiu no Enem exatamente isso? O que você acha? Exatamente isso? Ó, uma criança deseja criar triângulos utilizando palito de fósforo. Gente, quem dá palito de fósforo para criança? Aí a criança bota fogo nas coisas, né? Perigoso, tá? Então, tomara que esteja apagado, já gastou. Palito de fósforo gasto, tá? Para não ter problema. Então, ó, então você pegou o fósforo de mesmo comprimento, tá? Então esse cara aqui vale um pedacinho, um palito, tá? E aí eu quero pegar, ó, 17 palitinhos e pelo menos formar um lado de comprimento 6. Isso está garantido aqui no enunciado. Eu quero formar um triângulo em que pelo menos um dos lados seja formado por 6 palitos. Atenção, se eu formei um triângulo e um dos lados é 6, se eu tenho 17 palitos, sobram ainda 11 palitos para a gente discutir. Beleza? Isso aí. Então, pergunta: quantos triângulos diferentes, né, não iguais, lembra que congruente tem a ver igual, né? Então, triângulos diferentes a gente pode construir. Vamos pensar nisso. Posso apagar o quadro? Lembra dessa questão? Tá totalmente perdida? Mas não é possível. Não é possível. Vamos lá. O que está acontecendo? Nós sabemos que um lado, ele é sempre menor do que a soma dos outros dois. Gente, é a única coisa que eu falei na aula. Não tem como estar perdido. Só tem uma coisa que aconteceu até agora. Você tem 3 lados, somou 2, tem que ser maior que o terceiro. Tá? Então vamos lá. Você tem triângulos. Nesse caso aí, na questão do Enem, ele está dizendo duas coisas. Primeiro, você tem 17 palitos. Segundo, um dos lados terá 6 palitos. Show? Então tá aqui o nosso triângulo. Bonitão. Ok? Então vamos pensar aqui, ó. Quais são as possibilidades? Vamos escrever todas, tá? Então eu tenho um cara que tem 6, um dos lados vale 6. Vamos escrever os outros lados, tá? Se eu colocar um lado valendo 1, o outro lado tem que ser 10. Confere? Porque tem que ter 17. Então, vamos ver depois se o triângulo existe ou não. Isso aqui é uma possibilidade na cabecinha da criança. Botei 6 palitos para um lado, 1 palito para o outro, 10 palitos para o outro. Eu tenho 17. Agora eu vou tentar montar o triângulo. Será que vai ser possível? É isso que a gente vai responder daqui a pouco. Tá? Depois, outra possibilidade. 6, 2 e 9. Depois, 6, 3 e 8. Depois, 6, 4 e 7. Depois, 6, 5 e 6. Tudo bem? Alguém concorda que só tem essas possibilidades? Perdão, alguém discorda que só tem essas possibilidades? Porque se eu continuar, pessoal, se eu continuar, vai repetir alguma estrutura dessas. Por exemplo, 6, 6 e 5. Isso é a mesma coisa que esse. 6, 7 e 4. Isso aqui é a mesma coisa que esse, então não serve, tá? Então eu tô parado nessas 5 possibilidades aqui. Até aí foi?
Até aí tranquilo? Sim ou não? Maravilha. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar para cá e vou perguntar para a questão, vou perguntar para cada situação se a nossa regra é atendida. Qual é a regra? Todos os lados, eles têm que ser o quê? Menores que a soma dos outros dois. Tudo bem? Olha só. Vamos olhar para a primeira ideia aqui. Ó. Olha para o 10. O 10 é maior que a soma desses dois? Não. Então aqui não pode formar um triângulo. Tudo bem? O 9. O 9 é maior que a soma desses dois? Não. Então aqui também não pode formar um triângulo. Aqui, ó. O 8. O 8 é menor que a soma desses dois? É. Tá? O 3 é menor que a soma desses caras? É. O 6 é menor que a soma desses caras? É. Então aqui o triângulo funcionou. Aqui a condição de existência funciona. Então aqui o triângulo pode ser construído. Nesse aqui, ó, o 7 é menor que a soma desses dois? É. O 6 é menor que a soma desses dois? É. O 4 é menor que a soma desses dois? É. Aqui também, ó. Tá? Então esses três casos a gente verifica rapidamente, visualmente, né, o cálculo mental de que aqui é possível construir o triângulo, enquanto que aqui não é possível. Ok, fácil isso aí, caiu no Enem, gente. Então só é possível a gente formar 3 triângulos. Molinho? Não entendi bolhufas. Gente. Vamos lá, Caio. Para o triângulo poder ser formado, a gente precisa que cada lado seja menor que a soma dos outros dois lados. Então, esse lado aqui, ó, ele tem que ser menor que a soma desse com esse. Esse lado aqui tem que ser menor que a soma desse com esse. E esse lado tem que ser menor que a soma desse com esse. Então é só verificar. Por exemplo, existe um triângulo de lados 10, 6 e 1. Não. Por quê? Porque 1 mais 6 dá 7. 7 não é maior do que 10. Então esse triângulo aqui não existe. Esse triângulo 6, 2 e 9 é um triângulo que existe? Também não, porque 2 mais 6 dá 8. 8 é menor do que 9. Então aqui não pode. Tá? Gente, a aula até agora só teve uma regra. Qual é a regra? A soma de dois lados tem que ser maior do que o terceiro lado. É só isso. Tudo bem? Sim ou não, gente? Foi ou não foi? Beleza. Então vamos seguir. Essa foi a questãozinha do Enem. Gabarito, então, 3 triângulos. 3 triângulos. Gabarito letra A. Beleza? Foi ou não foi? Bom, vamos então classificar os triângulos. Tá? Classificar. Tem 2 tipos de classificação. Primeira classificação é quanto aos ângulos, né? Naturalmente, quanto aos ângulos internos. E aí a gente vai olhar para a medida do maior ângulo interno, o maior deles. O primeiro caso é quando o maior ângulo interno é agudo. E aí eu vou dizer que o triângulo é um triângulo acutângulo, tá? Então, quando o maior ângulo é agudo, o triângulo é acutângulo. Ele vai ter essa cara aqui, ó, tá? Segundo caso é quando o maior ângulo é um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Então, neste caso, eu vou dizer que nós temos um triângulo retângulo, tá? E aí isso aqui é interessante, porque vai ter aquele símbolozinho que eu mostrei na primeira aula. Você vai botar um quadradinho com um pontinho dentro. Então isso aqui indica um ângulo de 90 graus. E esses caras aqui são ângulos agudos, né? Porque se a soma é 180, tirei 90, sobra 90 graus para dividir entre 2 ângulos. Então, nenhum deles pode ser maior que 90, tá? Então, o último é o obtusângulo. O que significa isso?
O maior ângulo interno é um ângulo obtuso, é um ângulo maior que 90. Então a cara desse triângulo vai ser assim, ó, mais aberto. Beleza? Então temos aí os três triângulos, os três tipos de classificação quanto aos ângulos internos. Molinho? Foi ou não foi, gente? Beleza. Bom, aqui, gente, este triângulo retângulo, ele é importante pra caramba. Por quê? Porque a maioria das questões do Enem vai tratar do tema de triângulo retângulo. Então é importante a gente já saber, né, tudo que for relacionado a triângulo retângulo, a gente já pegar os bizus. Então, por exemplo, se eu sei aqui que o triângulo é retângulo, se ele me falar que aqui o ângulo vale 20, eu já sei que esse outro vale 70. Porque no triângulo retângulo, os ângulos internos diferentes do ângulo de 90 graus, eles vão ser ângulos complementares, tá? Então aqui, ó, esse mais esse vai dar 90. Tudo bem? Show? Ok. Então, vamos para a segunda classificação, que é em relação aos lados. Lembra da classificação dos lados? O que vai acontecer? Ó? Primeiro triângulo é o triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero, ele vai ter os três lados com a mesma medida. E também os três ângulos com a mesma medida. Então, ó, se a soma dos ângulos internos é 180, no triângulo equilátero, os lados vão medir a mesma coisa e os ângulos vão medir 60 graus. Então, 60 graus, 60 graus e 60 graus. Ok? Bom, triângulo isósceles. O triângulo isósceles tem pelo menos dois lados congruentes. O que significa congruente, gente? Mesma medida. Então tem pelo menos dois lados com a mesma medida. Se eu tenho dois lados com a mesma medida, os ângulos daqui, ó, também vão ter a mesma medida, tá? Por que eu disse pelo menos, gente? Porque esse triângulo equilátero aqui, ó, ele também pode ser chamado de isósceles. Porque quem tem três lados iguais, tem dois iguais. Faz sentido? Né? Então a classificação não exclui. Ela está dentro, né? O triângulo equilátero é um caso particular do triângulo isósceles. E por último, o triângulo escaleno, que tem os três lados diferentes, tá? Então, se os três lados são diferentes, os três ângulos também são diferentes. Show? Mole? Bom, então, vamos lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Isso facilita a nossa vida nas questões de triângulos sempre, tá? Nós falamos isso na primeira aula e eu vou retomar isso nos exercícios de agora. Então vamos lá. Em um triângulo retângulo, um dos ângulos agudos mede 30. Qual é a medida do outro ângulo agudo? Olha o que eu falei para vocês aqui, pessoal. Ó, triângulo retângulo. Eu disse que os ângulos do triângulo retângulo, eles se complementam. Então, se aqui tem um 30 graus, aqui vai ter o quê? Um 60 graus, que é o complemento do 30, tá? Então, essa tá a minha pergunta imediata aqui, ó. Tá? 30 é um ângulo, o outro ângulo é o 60. Esse é um triângulo que a gente vai usar o ano inteiro, que é o 30, 60, 90, tá? 30, 60, 90. 30, 60, 90. O print do quadro tá lá, pode tirar o print. Isso. Maravilha. Tá? Bom, o que vai acontecer então, pessoal? Vamos para esse segundo exemplo. Eu tenho novamente um triângulo retângulo, mas agora eu pioro um pouquinho a situação. Ó, um dos ângulos agudos mede o quádruplo do outro ângulo agudo. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos montar aqui um triângulo para vocês verem, ó. Vamos lá. Exemplo 2. Ó, temos um triângulo.
retângulo. Então aqui, ó, tem um noventinha, tá? Vamos colocar os vértices aqui, ó, do meu triângulo. Então esse é o triângulo LDU. Ó, um ângulo agudo, o outro ângulo agudo. Tá? Esse ângulo agudo vale x, esse ângulo agudo vale o quádruplo de x. Então, um vale x, o outro é o quádruplo dele, 4 vezes ele. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Se a soma dos ângulos internos vale 180, eu vou escrever o seguinte, ó. 4x mais x mais 90 é igual a 180. Só que isso é equivalente, gente, a escrever isso aqui, ó. Foi isso que eu disse para vocês que já era imediato, ó. A soma desses dois dá 90, tá? Ok? Então, está aqui, ó. Se 5x é 90, o x vale quanto, pessoal? 90 dividido por 5. Ou seja, 18. Ah, o x é 18, viu? Beleza. Mas ele não perguntou quem é o x. Ele perguntou qual é a medida do maior ângulo agudo desse triângulo. Então, se eu desenhar de novo esse triângulo aqui, ó, eu sei que aqui é 90, aqui no lugar do x é 18, e aí, ó, quanto falta para cá? Quanto falta para completar 90? Esse outro pedaço aqui vale 72. Deixa eu até colocar isso aqui sem estar pintado de vermelhinho, para ficar o triângulo igualzinho. Ok? Bonitinho? Então, resposta desse problema, 72. 72 já está aqui, ó. Tá? Então, o que nós queremos? Sempre usar a ideia de que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Na minha cabeça ia ser 75. Mas por quê? Não tem como ser 75, né? Você tem que dividir aqui, ó. Tá? 90 dividido por 5 dá 18. De repente foi a conta o seu problema? Então, ó, 90 dividido por 5 dá 18. Ah, Vilgo, mas eu quero macete. Tem macete? Claro que tem. Ó, como é que eu faço isso direto? Sabe dividir por 5 de cabeça? Olha só, para dividir por 5, tu pode fazer o quê? Multiplica por 2 e divide por 10. Ó, pega o 90, multiplica por 2, virou 180. Divide por 10, virou 18. Então, ó, multiplicou por 2, dividiu por 5. Tá? Então, bonitinho, já sabe fazer rapidamente. Perdão, dividiu por 10, achou, então, o processo da divisão por 5. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Ok? Faz sentido? Sim? Fala, Heloísa, qual foi o problema? Se quiser, pode fazer esse processo aqui, tá? Dá no mesmo. Dá no mesmo. Vocês escolham aí o que você quer. Molinho? Lelê? Então, vamos para a próxima. Ó, quer falar? Não? Então tá. Então... O pessoal está pedindo para fazer a questão 1 com módulo, é isso? Não entendi ainda.
Como não entendi, gente? É só fazer uma divisão. 90 dividiu por 5. Fez a conta, deu 18. Acabou. Não quer o macete? Não usa o macete. Tá? Sem macete, então. Pronto. 90 dividido por 5. Não precisa fazer conta de cabeça, tá? 9 dividido por 5 dá 1, resto 4. Baixo 0. 40 dividido por 5 dá 8, resto 0. Fim. Tá? Ok? Beleza, então. Por que no canto da 90 a soma? Não, olha só. Aqui, gente, eu fiz o quê? Esse 90 que está positivo aqui, ó, ele vai para o outro lado. Então vai ficar como? 180 menos 90. Então, 180 menos 90 dá 90. E aí sim tu divide o 90 por 5, que nós já sabemos que dá 18. Foi ou não foi, gente? Tranquilo? Isso aí é realmente matemática básica, tá? Tem que treinar, tem que saber. Vamos então para a próxima. A próxima vai dizer o seguinte, ó, agora já tem mais informações. Ó. Eu tenho um triângulo isósceles e um dos ângulos mede 110. Qual é a medida dos outros dois ângulos? Tira um print ali, tira o print ali do meu quadro para a gente fazer esse desenho do triângulo isósceles. O que é o triângulo isósceles? O triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados de mesma medida. E, por consequência, terá dois ângulos de mesma medida. Tá? Viu, como é que eu vou saber que o ângulo que está repetido não é o 110? Boa pergunta, né? Por que não pode ter dois ângulos de 110 dentro do triângulo? Porque a soma vai ultrapassar 180. Então eu já sei que 110 é o ângulo diferente. Então se 110 é o ângulo diferente, eu vou construir a brincadeira assim, ó. Tá? Então, ó, esse lado tem a mesma medida que esse. Isso implica que este ângulo tem a mesma medida que esse. E esse cara aqui do meio vai valer 110. Tá? Agora, se os ângulos que eu marquei aqui são da mesma medida, vamos dizer que medida é essa, ó, medida X. O que nós sabemos? Que no triângulo a soma dos três ângulos tem que dar 180. Então vamos escrever isso. A soma vale 180. Ou seja, x mais 110 mais x é igual a 180. X mais x passou 110 para lá, ficou negativo. 2x é igual a 70, x é igual a 70 dividido por 2. Gente, 70 dividido por 2 é 35, tá? Então, cada ângulo vai valer 35. Isso aí, Marcos. Isso aí, vem comigo pra cá, ó. 35 é o gabarito. Molinho? Dá pra fazer mais uma? Dá pra fazer mais uma? Dá, né? Deixa eu olhar se a próxima é grande. Olha aqui, ó. Em um triângulo, as medidas dos ângulos internos, todas em graus, podem ser expressas por 3x é uma, 2x mais 10 é outra.
E 3x menos 30 é outra. Então são 3 valores. Determine o valor de x. O que nós sabemos, pessoal? Que a soma desses 3 ângulos tem que dar 180. Igualzinho fizemos aqui. Tá? Então, ó. Ângulos. Tá dizendo que ali é o proposto 5, né? Então eu vou botar exercício proposto. Então, ó. Ângulos. 3x. Qual é o outro? Joga na tela aí para eu ver. 2x mais 10. E o outro, 3x menos 30. Confere? Eu sei, pessoal, que a soma é 180. Se a soma é 180 graus, eu vou montar uma equação. Ó, 3x mais 2x mais 10 mais 3x menos 30 igual a 180. Vamos ver agora a matemática básica de vocês. Ó, no primeiro membro vão ficar só os valores que tem letra. No segundo membro, só os números. Ó, o 10 vai para lá, menos 10. O 30 vai para lá, mais 30. Então, aqui vai ficar 8x. 8x igual a quanto? 180 menos 10 dá 170. 170 mais 30 vai dar 200. Então, o x vai valer 200 dividido por 8. Como é que divide por 8, pessoal? Vai dividindo por 2, né? Então, ó, 200 dividiu por 2 vai dar 100. Dividiu por 2 de novo vai dar 50. Dividiu por 2 de novo vai dar 25, né? Lembra que 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, para dividir por 8, é só fazer a divisão 3 vezes. Ah, mas eu não me lembro disso, eu não quero isso. Tudo bem? Faz a divisão normal. Ó, 20 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Resto 4. Desceu 4. 40. 40 dividido por 8, 5. Então, resto 0. Mesma coisa, tá? Ou você faz de cabeça, ou você faz a conta, como você preferir. Tudo bem? Então, fechamos aqui. Fala, Osmar! Tudo bem? Tudo bem? LDU, hein? Ih, vamos que vamos. Ó, vou fazer mais alguns exercícios propostos na volta do intervalo e vou fazer também algum exercício um pouquinho mais elaborado, tá? Mas dá uma descansada, reflete um pouquinho sobre o que eu falei. São duas coisas que aconteceram hoje, a condição de existência e as classificações dos triângulos. Legal? Então um beijo, até daqui a pouco, eu volto já. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.